Demais. Então eu vou vestir uma coisinha Olá, menos turma do e um pouquinho mais. primeiro ano. Então vamos lá fazer a revisão para a prova bimestral, não é isso? Desculpe, eu peguei uma gripezinha, tô meio estalecido, gripado, né? Mas não posso deixar de fazer a aula, né? Porque é super importante, porque é a revisão para a prova bimestral, não é isso? Então vamos lá. É claro, os assuntos, capítulo 5 e capítulo 6, não é isso? Pronto, então bora lá. Existem muitos movimentos migratórios, né? Tem a migração interna, a migração externa, tem a emigração, tem a imigração, tem o movimento pendular, tem a transumância, tem os êxodos, sejam rurais ou sejam urbanos, certo? Êxodo urbano seria o quê? Êxodo urbano é a saída de pessoas da cidade para o campo. Existe o êxodo urbano? Existe, e ele está ficando cada vez mais comum, né? Por quê? Por que as pessoas fogem da cidade ou saem da cidade em direção ao campo? Fugindo da vida estressante, muitas delas, muita gente que se aposenta também, né? Quer uma vida mais tranquila no interior, compra um terreninho, faz uma casinha e tal, né? Então foge do barulho, da poluição sonora, da poluição visual, da poluição do ar, né? Da poluição em si sólida, né? Dos resíduos sólidos, dos ambientes. Foge também da violência urbana, que se torna cada vez mais forte, principalmente em países não desenvolvidos. Então eles acabam saindo da cidade e querendo se estabelecer no interior. Na Europa está mais rotineiramente acontecendo, as pessoas deixam as grandes cidades e vão morar no que eles chamam de habitat rural agrupado, que são pequenas cidadezinhas, mas não tem nada de atrasado, todo mundo tem lá computadores, internet, né? Estão ligados no que está acontecendo no mundo, tá certo? Mas para fugir um pouquinho dessa vida, né, estressante do dia a dia da cidade, né? Muito trânsito, tá entendendo? Muita violência, muita gente ranzinza, né? Então, e tem um processo inverso que é o êxodo rural. O êxodo rural seria a saída das pessoas do campo para a cidade. Isso acontece pela atração da cidade, que tem mais emprego, tem as indústrias, que tem o comércio, a prestação de serviço, né? Tem a pressão dos latifúndios sobre os minifúndios também. E uma série de fatores que podem ser pontuais, como no caso problema seca, problema ambiental, né? Então isso faz com que as pessoas procurando vida melhor migrem para as cidades. Ok? Ok. Pronto. O Brasil, ele é um país populoso, certo? É o quinto, ele já é o sexto país mais populoso. Ele era o quinto, ele foi ultrapassado recentemente pelo Paquistão, tá? Então, perdoando aí, viu, gente? É só o efeito realmente dessa gripe. Então o Brasil é um país que está entre os 10 mais populosos, certo? Só que ele é um país populoso, mas é pouco povoado. Como assim? Não é a mesma coisa, não? Povoado com populoso, professor? Não, não é a mesma coisa, tá? Um país populoso tem uma grande população absoluta. E um país povoado, certo? Ele tem essa população bem distribuída pelo seu território, que não é o caso do Brasil. A maior parte da população do Brasil está, concentrada no litoral. Tá bom?
Pronto. Teve quando vieram um processo, principalmente o urbano industrial, né, com a Revolução Industrial, diversas cidades começaram a crescer e a população mundial, de um modo geral, também. Ela começa a crescer, certo? Aí o que acontece? Algumas teorias surgiram tendo essa preocupação com a questão da fome, da miséria, da violência, certo? Então, uma das primeiras teorias, ou uma das teorias mais conhecidas para a época, foi a teoria do Thomas Malthus, que chamou-se malthusianismo, que ele dizia que, enquanto a população crescia em PG, progressão geométrica, a produção de alimentos crescia em progressão aritmética. Você sabe que progressão aritmética se desenvolve muito mais rápido que progressão geométrica se desenvolve muito mais rápido que progressão aritmética. Então, a população ia crescer tanto que ia faltar alimento, né? Ia faltar alimento, certo? Então, essa teoria ficou conhecida como malthusianismo, uma preocupação alarmista, né, que dizia que a superpopulação era responsável, né, pela miséria. Veio uma teoria reformista com mais ou menos mais ou menos base nas ideias do marxismo também, que diz que não, que era a miséria que era responsável pela superpopulação. Ou seja, as pessoas sem conhecimento das maneiras de evitar de ter tantos filhos, né, começavam a ter menino e tal, e não se preocupava com isso, e a questão se agravou, né? Essa teoria, a teoria do Malthus, ela ficou meio esquecida, porque o homem fez algumas revoluções na área da produção de alimentos, revolução verde, revolução agrícola, a própria industrialização dos alimentos, né? Então o homem começou a produzir muito. Então a ideia dele que ia faltar alimento não condiz com a realidade. Então essas ideias ficaram meio esquecidas. Só que após a Segunda Guerra Mundial, certo? Onde morreram muita gente, né? Foram 60 milhões de pessoas mortas, feridas ou mutiladas, veio a questão veio a questão do baby boom. O que foi o baby boom? O povo começou a fazer menino de novo, a torta direita, para suprir a quantidade de gente perdida na Segunda Guerra, certo? E aí começou-se de novo uma preocupação com esse crescimento exagerado da população, né? Isso ressuscitou as antigas ideias do Malthus, só que agora tiveram um nome parecido, mas um outro nome, que não o malthusianismo. Recebeu o nome de neomalthusianismo, quer dizer, novo malthusianismo, ok? Então, neomalthusianismo seria, assim, as novas ideias, que teriam as ideias de Malthus como a base delas, ok? Então, nós temos o malthusianismo e o neomalthusianismo. Contradizendo o malthusianismo, nós temos a teoria reformista, certo? E depois, já isso a partir dos grandes encontros da ONU sobre o meio ambiente, surge uma outra que temos que controlar mais ainda a população por causa dos recursos naturais. Que quanto mais gente para consumir os recursos naturais, pior para o planeta. Né? A gente sabe que os seres humanos eles não são daqui, eles estão aqui, né? Todo mundo está aqui, seja rico ou seja pobre, está passando por aqui, um dia vai embora. Um dia chegou e um dia vai embora desse planeta, né? O que vai ficar é a sua pegada ecológica, né? Como é a sua pegada ecológica? Como é que você trata o meio ambiente? Então, pensando nisso, apareceu uma ideia chamada ecomalthusianismo, né? Eco de ecologia, tá bom? Pronto, com relação à última parte da nossa apostila, nós temos a divisão regional do Brasil, certo? A divisão regional do Brasil é a divisão do IBGE, mas tem mais duas formas conhecidas que dividem o Brasil. O IBGE divide o Brasil em 5, que é a divisão oficial, né, em que o governo federal utiliza para estabelecer suas metas de desenvolvimento, certo? E nós temos... Desculpe, viu, gente? Realmente está meio complicado. E tem outras, né,
que é a teoria a divisão do Pedro Pinchas, que é a geoeconômica, certo? E a do Milton Santos, ok? Prontinho, continuando. Então, como eu estava dizendo, nós temos a questão das divisões, né? Então tem a divisão social do IBGE, certo? Divide o Brasil em 5 regiões: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Nós temos também, na divisão do Pedro Pinchas, só divide o Brasil em três complexos, né, regionais, certo? Eles que ele usa o critério geoeconômico, tem a ver com a economia, e as fronteiras da região não correspondem à fronteira dos estados, tá? Como na divisão do IBGE. Né? Passando aí por a fronteira do Nordeste, passa pelo Maranhão, pela Bahia e tal, certo? Com os outros, então corresponde exatamente à fronteira desses estados, à fronteira da região. Já ele não, ele quebra alguns estados ao meio. Por exemplo, Minas Gerais é quebrada nessa divisão, o Mato Grosso é quebrado nessa divisão, o estado do Maranhão é quebrado também nessa divisão, tá certo? Minas Gerais, Maranhão e Mato Grosso principalmente. Então, essa divisão leva a critérios econômicos, geográficos e econômicos, geoeconômico, tá? Então é a Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, essa divisão do Pedro Pinchas Geiger, que é um geólogo. E tem a divisão do Milton Santos. A divisão do Milton Santos, ele divide o Brasil em 4 regiões, que é a região amazônica, né, que seria correspondente com mais ou menos a região norte, a região nordeste, o centro-oeste e a região concentrada corresponderia ao sudeste e ao sul, certo, da divisão do IBGE, certo? Ok? Então, na divisão geoeconômica, você tem na região amazônica, composta também por Maranhão e Mato Grosso, além dos estados da região norte, a presença maciça da grande biodiversidade e da floresta amazônica, além da bacia amazônica, né, além do clima equatorial predominante, certo? Não é uma divisão social, apesar de que muitos gostam de usar mais essa divisão do que propriamente a divisão do IBGE, certo? Na região centro-sul é onde você vai encontrar uma área densamente povoada, populosa, com desenvolvimento industrial, agrário, do setor de serviço e comércio. Então seria a área mais desenvolvida delas três, a região centro-sul. Ok? Pronto. Desde o começo, desde que o Brasil é Brasil, sempre houve uma preocupação com a regionalização do Brasil, né? Então, no começo da história do Brasil, se você lembrar, né, o Brasil seria a metade do que ele é hoje, como a gente já viu pelo Tratado de Tordesilhas. Então, de olho na colonização da sua parte da América, Portugal criou as capitanias hereditárias, que eram aquelas faixas, certo? E ele, né, ali fez as Seis Marias, doou para os nobres e tal, né? Cada pessoa ficaria responsável pela sua faixa diária, que corresponderia, claro e evidentemente, as capitanias hereditárias que, né, vai passando de pai para filho, como é o governo imperial, monárquico, né? Ninguém vota. O poder vai passando do rei para o filho dele, do herdeiro e tal. Se não tiver filho, um sobrinho mais próximo, tem toda a lista da sucessão, né? De sucessão do trono, como tem, por exemplo, na Inglaterra. Ok? Pronto. Então, criou-se essa regionalização já do Brasil, que era metade do que é hoje, chamada capitanias hereditárias. Depois o Brasil começa a avançar pelas entradas e bandeiras, chega a esse tamanhãozão de quase 8,5 milhões de quilômetros quadrados, quase que nem sempre foi assim, né? O Acre, por exemplo, não pertencia ao Brasil, foi incorporado depois, certo? E por aí vai.
né? Até ele chegar, em definitiva, aos seus cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Dessas capitanias hereditárias, certo? Só duas prosperaram, que foi a de São Vicente e a de Pernambuco, o resto não deu certo. Para corrigir essa distorção, porque só duas se desenvolveram e o resto não, eles tentaram centralizar o poder, como é hoje. O poder não é centralizado no governo federal, né, que o governo, por exemplo, o presidente não é o presidente, ele está presidente. Como ele está lá, já passaram muitos outros. Uns demoraram mais, como Getúlio, e outros demoraram menos, como, por exemplo, o Café Filho, o Itamar Franco, o próprio Collor, o Michel Temer, né? Ok, demoraram muito menos, evidentemente. E tem outros que assumiram temporariamente, enquanto, né? Porque, por exemplo, como é que acontece? Quem é o presidente manda, mas quando ele não está, quando ele sai ou quando ele viaja, quem fica no cargo é o vice-presidente. Se o presidente perde o poder ou morre, alguma coisa do tipo, certo? Como já aconteceu no Brasil de um presidente se matar, né? Então quem assume é o vice. Aí se acontecer com o vice, quem vai assumir é o presidente da Câmara de Deputados. E assim vai até chegar nos juízes do Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Pronto. Então o Brasil tem os estados hoje, são 26 estados mais o Distrito Federal, certo? E você tem agora fugiu, por causa da gripe atrapalha um pouquinho a linha de raciocínio, né? Vocês entendem bem isso. Ok? Aí então, o que eu estava dizendo? Sim, são 26 estados do Distrito Federal, mas o comandante geral é o presidente da República. Então nós tínhamos as capitanias hereditárias autônomas, vamos dizer assim. Então, para tentar desenvolver elas de um modo geral, foi instituído no Brasil ainda colônia de Portugal, o governo geral. Então todas as capitanias hereditárias agora estavam submissas ao governo geral. Foi a primeira tentativa de centralizar o poder no Brasil. Pronto. Houve a evolução, o Brasil se tornou um grande país, foi dividido em províncias, né, após a sua independência. Após 1822, o Brasil passou a ter diversas províncias. Certo? Então, de todos os países, o Brasil foi o único que adotou a monarquia aqui na América. Infelizmente, né? Foi de 1822 a 1889, um tempo que o Brasil perdeu, como que já podia ter sido república. Felizmente, houve uma espécie de golpe entre o Dom Pedro, o rei de Portugal, né? E para ele se estabelecer como rei do Brasil também. Depois ele foi ser rei de Portugal e o filho dele passou a ser rei do Brasil, depois de todo um problema aí político gerado, e foi instituída a maioridade do Dom Pedro. Pronto, lá em 1889, quando se proclama a República, as províncias se transformam em estados. Tá? Certo? Então, o estado, claro, vai ter seu governador, como as províncias também tinham. Né? Então, os estados têm certa autonomia, mas devem, né, também se submetem às leis federais. Quem manda no geral seria o presidente da República, né, com base numa Constituição estabelecida. Aqui está em vigor no Brasil hoje, foi feito em 1888, certo? 1988, portanto, é uma Constituição nova ainda. Porque o Brasil teve várias Constituições, infelizmente. Então, os Estados Unidos só teve uma, né, na história toda. Tá? A Constituição hoje é muito boa, tem leis para tudo, infelizmente. Lei no Brasil, muitas delas não são cumpridas, não é isso? Pronto, então o Brasil foi evoluindo, no governo Vargas surge o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Vargas governou de 30 a 45 e de 50 a 54, certo? 2 mandatos, um ditatorial pelo golpe, né? E outro pelo voto direto entre aspas, né? Nem todo mundo podia votar no Brasil. Quem estabeleceu mesmo o voto universal, certo? O voto
digamos assim, que abrangeu a população de um modo geral, foi a Constituição de 1988. Tá? Então, o Brasil tinha suas divisões, mas eram para efeitos de estudo. O Brasil já foi dividido, por exemplo, em região norte, certo? Região nordeste, região central, certo? Região sul e outros. Aí foi evoluindo, mas não tinha um efeito prático, porque não era uma região, não eram divisões oficiais, eram para estudo nas escolas e nas universidades. Aí o IBGE foi responsável por fazer essa divisão. Ele dividiu o Brasil em 5 regiões. Essas 5 regiões se transformam em 7 regiões. Volta a ser 5 regiões. Certo? Até que nos anos 60 se configura mais ou menos a regionalização que nós temos hoje. Aí, claro, várias mudanças foram acontecendo a partir daí. Por exemplo, alguns estados que eram territórios governados pelo governo federal passaram a ser governados por seus governadores, portanto se tornaram estados. Alguns territórios desapareceram, alguns lugares que eram considerados como território foram incorporados aos estados. Fernando de Noronha, por exemplo, foi incorporado, ou passou a ser administrado pelo estado de Pernambuco, certo? Rondônia, Rondônia antes, mas Roraima e Amapá tornaram-se estados, tá? O Mato Grosso foi dividido, isso não estou usando uma ordem cronológica, mas foi acontecendo ao longo dos anos 60, anos 70, né? Até que em 80 se estabeleceu a realidade de hoje pela Constituição de 88. Né? Então Mato Grosso foi dividido, Goiás foi dividido, Tocantins passou a fazer parte da região norte, transformando a região norte de 6 estados para 7. Né? Houve essa transformação no número de estados da região norte. O Centro-Oeste continuou com o mesmo número de estados, só que com uma faixa considerável de terras amenas, que corresponderia ao Tocantins. Tá bom? Então nós temos a atual divisão do Brasil em 5 macro-regiões pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Tá bom? Então vamos lá, são 5 regiões do IBGE. Vamos começar com a região norte. Certo? A região norte, ela detém os 2 maiores estados em extensão territorial. Nela estão o ponto extremo norte do Brasil, que é o rio Ailã, no Monte Caburaí, a nascente, e o rio Moa, no Acre. O ponto extremo norte e o ponto extremo oeste do Brasil, disse leste, não me engano, mas é oeste. Norte e oeste. Os 2 pontos extremos, ou seja, depois desse ponto para oeste, depois da nascente do rio Moa para oeste, não tem mais Brasil. Depois da nascente do rio Ailã para cima, ou seja, para o norte, não tem mais Brasil. Certo? Dá para perceber que o Brasil é recortado pela linha do Equador. Portanto, o Brasil tem áreas no hemisfério norte também, não é só no hemisfério sul. Grande parte está no hemisfério sul e uma parte está depois do Trópico de Capricórnio, que corresponde à parte temperada do Brasil, de clima temperado. Tá? Então, a região norte, ela vai ter, né, claro, a maior bacia hidrográfica do Brasil, que não é só brasileira, também está em outros países, porque não corresponde só ao rio principal, que seria o rio Amazonas, corresponde a inúmeros rios que tem lá. É uma região rica nessa questão hídrica, na questão fluvial, né, dos rios, certo? Então tem muitos rios que são afluentes ou subafluentes da bacia hidrográfica do Amazonas. Tá? Pronto. Então ela se destaca pela biodiversidade, tá? Aquela coisa toda, né? Não, a floresta amazônica não está só na região norte, pela divisão do IBGE, ela também se encontra no Nordeste, certo? E no Centro-Oeste. Tá? Então, quais os estados que compõem a região norte do Brasil? Lá em cima, os estados mais setentrionais, um tem um ponto norte de litoral, que é o Oiapoque, que é o Amapá, e um tem um ponto extremo norte do Brasil, que é o norte verdadeiro, ponto extremo, ponto mais setentrional do Brasil, que é a nascente do rio Ailã. Então, Roraima, capital Boa Vista, Amapá, capital Macapá. Tem os 2 maiores estados, você pode perceber quando olhar o mapa, que é o estado do Amazonas, capital Manaus,
estado do Pará, capital Belém. Aí eu tenho o estado do Acre, como eu disse, pertencia à Bolívia, uma espécie de conflito de seringueiros. O Brasil acabou comprando lá, teve um grande acordo lá com o governo da Bolívia, e o Acre passou a pertencer à Bolívia. Então o Acre é Rio Branco, você tem, em homenagem ao Marechal Rondon, que foi um desbravador daquela região e que tinha grande respeito pelos nativos da área, por isso ele conseguiu, né, esse respaldo, ele não perseguia os índios, como os irmãos Vilas Boas também não perseguiram, né? Então, em homenagem ao Marechal Rondon, deu-se o nome do estado de Rondônia. Tá? E o último estado a ser criado é o estado de Tocantins. Então, Tocantins, Palmas, Rondônia, Porto Velho e Acre, Rio Branco. Então seria Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Rondônia e Tocantins. São os 7 estados que compõem a região norte. Ok? A região com maior número de estados é a região nordeste, são 9 ao todo. Certo? A região nordeste que tem a sua maior bacia, o São Francisco, que tem a polêmica obra de transposição para o Nordeste setentrional. Certo? O Brasil começa pelo Nordeste, ali na Bahia, né, no Monte Pascoal. Certo? Os 2 primeiros grandes ciclos têm principalmente o Nordeste como foco, que é o ciclo do pau-brasil e o ciclo da cana-de-açúcar. Tá? O Nordeste tem grandes cidades como Salvador, Fortaleza e Recife, e uma grande diversidade cultural. Tá? No Nordeste também tem produtos agrícolas que se destacam, caju, cacau, certo? E por aí vai. Então, quais são os estados que compõem a região Nordeste? Maranhão, capital São Luís, Piauí, capital Teresina, Ceará, capital Fortaleza, Rio Grande do Norte, capital Natal, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Alagoas, Maceió, Sergipe, Aracaju e Bahia, Salvador, a terra da alegria. Né? Por exemplo, tem alguns lugares que têm uns nomes assim, que ficaram conhecidos. Por exemplo, Maranhão, a terra do reggae. São Luís, a cidade dos azulejos. Né? Fortaleza, Ceará, terra da luz, porque foi o primeiro estado, né, no caso a primeira província, a abolir a escravidão. Pernambuco, Recife, a Veneza brasileira, né? Salvador, a terra da alegria, ou a Bahia por si só. Então são 9 estados que compõem a região Nordeste. A região Sudeste é a região mais urbanizada, industrializada, com maior desenvolvimento em todas as áreas, certo? Inclusive até no turismo. Rio de Janeiro é a cidade que mais recebe turista no Brasil ainda, né? E pelo jeito vai continuar há muito tempo. Foi capital do Brasil, a segunda capital do Brasil. Lá já teve o estado da Guanabara, certo? Que acabou, né? Virou lá. E o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, se tornou a capital do Rio de Janeiro, do estado. Então, a cidade é uma homônima do estado, assim como acontece em São Paulo. Então você tem 4 estados e eu destaco em todas as áreas de desenvolvimento do Sudeste, né? Industrialização, urbanização, desenvolvimento agrícola, desenvolvimento dos serviços, do comércio, né? Riquezas minerais e por aí vai. Então quais são os estados do Sudeste? São Paulo, cuja capital é São Paulo, Rio de Janeiro, que a capital é Rio de Janeiro, certo? Minas Gerais, capital Belo Horizonte, Espírito Santo, capital Vitória. Vitória, curiosidade, é uma ilha, tá? Né? Assim como São Luís no Nordeste é uma ilha, certo? Como Florianópolis é uma ilha. Vitória é uma das capitais que também é uma ilha flúvio marinha, assim como São Luís, né? E assim como Florianópolis. Desculpa, gente. Aí nós temos o Centro-Oeste que tem, como eu falei, sofreu modificações. Mato Grosso se transformou em 2 estados e Goiás perdeu aquela parte lá que hoje é o Tocantins. Então só são 3 estados, mas tem o Distrito Federal. Vocês lembram? A capital era no Rio de Janeiro, no governo do Juscelino foi transferida para uma cidade planejada chamada Brasília, no Centro-Oeste, no pleno Cerrado, que em épocas do ano fica muito seca e muita gente lá acaba não se sentindo bem.
Para isso construíram lá em Brasília o Lago Paranoá, para aumentar um pouco a umidade do ar de Brasília, causando, claro, uma área que é seca historicamente, seca em termos de ar, né? Não de água, mais seca em termos de ar. Historicamente também tem seus períodos mais secos, né? A gente sabe disso, certo? Mas bom, fez lá e causa um determinado desequilíbrio, não é isso? Então, você tem o Mato Grosso, cuja capital é Cuiabá, Mato Grosso do Sul, que é Campo Grande, Goiás, que é Goiânia, que é uma das grandes cidades brasileiras, ela também é planejada, e Brasília, né, que está lá dentro do menor estado do Brasil, já que ele tem status de estado, ele é menor do que Sergipe. Se eu tirar ele, Sergipe é o menor. Mas o Distrito Federal é o menor, né? O Distrito Federal que tem os seus deputados distritais e por aí vai. Então tem status, tem governador, tem status de estado, certo? Não teria capital. A capital, Brasília, que é a capital geral do Brasil, de onde saem as radiais, as rodovias, certo? Ela tá dentro do Distrito Federal, tem as cidades satélites, Ceilândia, né? Taguatinga e por aí vai, ok? Então isso inspirado lá no Distrito de Colômbia, que é o Washington, que tem o Washington, nos Estados Unidos, tá? Então são 3 estados mais o Distrito Federal, ok? Pronto, aí falta só a região mais meridional do Brasil, que tem clima temperado, formado aí por apenas 3 estados. Você vê que o Trópico de Capricórnio passa por ele, que seria a região sul do Brasil, certo? Então, os estados seriam Paraná, cuja capital é Curitiba, certo? Santa Catarina, que eu citei agora, Florianópolis, que é uma ilha, né? Em homenagem a Floriano Peixoto, uma história inacreditável. Houve lá um genocídio praticamente, e em homenagem a esse genocídio deram o nome do Floriano Peixoto para essa capital, a capital de Santa Catarina. E claro, o Rio Grande do Sul, cuja capital é Porto Alegre. Então essas são as macro-regiões do IBGE, que é a região oficial, e os seus estados, tá certo? Com suas capitais. Como eu já falei, citei todos os estados e todas as capitais, tá bom? Então beijinhos para vocês, boa sorte na prova.